Olá, olá, amigos do canal do Jesus Rede Vivo no YouTube, iniciando mais uma semana com a nossa dose de luz com Emmanuel, a nossa sessão diária que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 6h45, no nosso canal do Jesus Rede Vivo no YouTube, sempre trazendo para os nossos amigos uma mensagem do benfeitor Emmanuel através da psicografia do nosso estimado, nosso querido Chico Xavier. Gente, nós temos estudado no decorrer destas semanas, nós chegamos no meio do livro Vida e Sexo de Emmanuel. Nós vamos, essa semana aqui, dar uma paradinha, né? Vamos dar uma respirada do livro Vida e Sexo, até porque nós temos uma mensagem muito interessante de Emmanuel, que chama-se Os Espíritas e a Política, que a gente gostaria de compartilhar com vocês, especificamente nesta semana, que nós temos eleições aqui nas capitais, na capital de São Paulo, nas demais cidades, não é? E é sempre importante nós ouvirmos a palavra dos benfeitores a respeito da nossa participação nas questões de cidadania. Então, gente, nós vamos utilizar esta mensagem do Chico, que foi psicografada em 30 de junho de 1937, não é? A mensagem já com mais de 80 anos, mas que, ao nosso ver, é bastante atual, um pensamento bastante propício ao nosso momento, às nossas aspirações como espíritas. A gente vai ler essa mensagem no decorrer desta semana, desta forma trazendo aí algo diferente para os nossos amigos, para depois a gente retornar com a continuação da segunda metade do livro Vida e Sexo, tá bom, pessoal? Bom, como vocês sabem, nós temos a dose de luz com Emmanuel, a partir das 6h45, de segunda a sexta-feira. Às 18 horas nós também temos inserção aí no canal de alguns vídeos, nós temos trazido algumas mensagens do senhor César Carneiro, que é o amigo de Chico lá de Uberaba, tem um material no Facebook, o Evandro gentilmente baixa para nós lá e nos manda, a gente coloca no canal. Essa semana nós temos também os primeiros movimentos nossos aí daquilo que a gente chamou, o quadro que a gente chamou História Rede Viva, que são alguns vídeos de situações do passado aí da nossa casa. Nós temos uma caravana que foi feita em 1987, 88, lá para Uberaba, Sacramento, então nós disponibilizamos esse material, vai estar no ar também a partir das 18 horas. E a quarta-feira agora nós temos o nosso José Carlos, com o trabalho que ele está fazendo do estudo da obra de André Luiz, sendo que quarta-feira é do livro Obreiros da Vida Eterna, com o nosso Zecão, e na sexta-feira também o nosso José Carlos retorna com seu trabalho de oração, né, o momento de oração com Jesus e os amigos da fé, não é, que vai ao ar às sextas-feiras em regime de transmissão ao vivo a partir da meia-noite, tá, gente? Então, nosso canal tem um material disponível aí que diz respeito ao Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, sempre com Jesus, Kardec, Chico Xavier, que são aqueles em que nós nos embasamos aí para viver a nossa vida doutrinária, tá bom, gente? Então, ficam todos convidados a acompanhar conosco o nosso trabalho no canal do Jesus Rede Vivo no YouTube. Bom, a psicografia do Chico, que foi intitulada Os Espíritas e a Política, psicografada, como nós dissemos, em 1937, Emmanuel, em 10 parágrafos, aí faz algumas considerações, tá bom, gente? Pelo jeito, na época, já estavam questionando ao benfeitor a respeito da participação dos espíritas na política, não é? Servindo diretamente na política, e ele vai fazer algumas considerações. Vamos lá, vamos acompanhar o pensamento do amigo espiritual. Dentro dos quadros do espiritismo evangélico no Brasil, algumas coletividades se levantam buscando colaborar nos arraiais políticos, com os seus nobres intentos, conduzir as claridades do Evangelho às casas legislativas na nação, a fim de norteá-las no caminho reto. Este propósito dos nossos irmãos espíritas é realizável, como outros homens possuem também o direito de admissão a essas atividades, salientando-se que, em razão do seu esclarecimento espiritual, muito se lhes deverá pedir em matéria de caridade no seio da política administrativa. Então, gente, essa lição aqui de Emmanuel, nessa introdução que ele faz nos 2 primeiros parágrafos, ele está nos dizendo que muitas pessoas, já naquela época, se movimentavam para buscar
levar estes nossos conhecimentos como espíritas para dentro das casas legislativas da nação, não é, trabalhando tanto na questão, creio eu, que não só nas casas legislativas, na época, por conta do estado político que o Brasil vivia, né, mas hoje em dia também desejando, quem sabe, também cargos executivos. E Emmanuel vai nos falar, gente, que isso é realizável, não há problema nenhum, porque tanto quanto as demais pessoas, o espírita também possui direitos de dentro do possível, ser admitido a essas atividades dentro das atividades políticas. Vale lembrar, gente, que Bezerra de Menezes foi político, Eurípides Barçanufo foi político, ambos com um desempenho importante nos seus mandatos, com progresso e bastante sucesso nas suas atividades. Mas aí Emmanuel vai nos falar, já dando o tom da lição, não é? Que muito vai se pedir a quem possui o esclarecimento espiritual como nós espíritas possuímos. Não é segredo para ninguém, gente, que outras denominações religiosas têm feito das atividades políticas uma prioridade, até se inserindo nessas atividades, se posicionando e desejando realmente participar dessa situação. Nós temos lido alguma coisa a respeito, não é? Então, existe até uma questão organizada nesse sentido de ocupar espaços na política, mas a gente precisa ficar muito atento, porque a responsabilidade nossa, quando nós, recordando agora que nós falamos de Eurípides, não é? Eurípides, que foi vereador em Sacramento, em mandatos que foram cheios de realizações, mas é importante nós lembrarmos, gente, que quando Eurípides se converteu, Vicente de Paulo disse para ele assim: as tuas responsabilidades agora se alargaram ao infinito, não é? Então, quando você ouvir o sino da igreja, não fique chateado, porque Eurípides era muito vinculado à Igreja Católica. Mas o que nos chama a atenção é assim: quando nós temos uma visão como a espírita da vida, né, no sentido de enxergarmos-nos como espíritos eternos, com responsabilidades graves perante a existência, com consequências certas de tudo aquilo que a gente faz, quando nós nos propomos a qualquer atividade, nós temos que estar cientes de que responderemos por essas atividades, porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, assim, o fato desta verdade estar muito clara aos nossos olhos, e até para outros grupos não está mais velada, outros grupos religiosos, quando a gente assume uma responsabilidade como essa, nós temos que ficar muito atentos, né? Porque realmente perante a espiritualidade, se nós não agirmos com caridade no seio da política administrativa, nós vamos responder, e responder gravemente pelas situações a que fomos chamados a colaborar. Então imagine vocês, se dentro do nosso trabalho, às vezes reduzido, singelo, nós somos tão cobrados, né, a partir da nossa própria consciência, imagine aquele que muitas vezes se compromete com uma coletividade humana. Então é bastante complicado. Então a primeira palavra de Emmanuel é assim: estamos autorizados a participar dessas atividades, como em todas as outras, mas nós devemos ficar muito atentos, porque a responsabilidade é grave em razão daquilo que Emmanuel chama de esclarecimento espiritual que nós possuímos na condição de espíritas, tá bom, gente? Amanhã nós retornamos conversando um pouco mais sobre esse tema, espíritas e política, nesta mensagem de Emmanuel, psicografada pelo Chico em 30 de junho de 1937, tá bom? Um grande abraço para vocês e até lá.